Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Carlos Alcaraz, que olha, ó, limpo sozinho da testa que esse jogo foi dramático, frustrante pro espanhol até certo ponto, né? Que vamos ser sinceros, né? Na hora que ele chuta a bolinha ali de frustração no 4-7, né? O árbitro podia ter facilmente dado um warning pra ele, porque assim, aquele tipo de atitude ali, né? Tipo, não é uma graça, ele tava irritado e chutou a bola. Aquilo é ball abuse, né? Não que isso faça diferença para a partida, mas a gente viu que o Alcaraz, assim, perdeu o controle da partida, ganha o jogo, mas certamente passa muito mais tempo em quadra do que deveria, né? É uma situação que a gente fica pensando, né? Tipo, o Alcaraz, acho que ele ama tanto jogar tênis que ele faz um esforço muito grande para ficar o máximo de tempo possível em quadra em algumas situações, né? Porque esse jogo tá muito fácil, tá na hora de deixar ele um pouquinho mais divertido, né? É igual aquele jogo contra o Lucanardi, aquele é muito pior, né? De que ele tá 6-1, 4-1, e aí o jogo foi pro terceiro set, ele perdeu 5 games seguidos no segundo set, e assim, o que ele tá fazendo de bom, ele parou de fazer, né? Tipo, começou a jogar de uma maneira tão errática que chegava a assustar. E hoje, assim, eu acho que muita coisa a gente fala sobre o Alcaraz, né? Dele ser um tenista que ele é indiscutivelmente o mais talentoso dessa geração. Eu acho que isso é inegável, entende? Ele é o melhor tenista da atualidade em termos de teto de produção. Eu não acho que isso tem que entrar tanto em questionamento. A questão é, o Carlos Alcaraz ele ainda tem problemas. E ele é muito ansioso, ele tenta resolver coisas rápido demais, e com isso ele prolonga o jogo, porque ele comete muitos erros não forçados, entende? Sabe quantos winners o Zumur teve no terceiro set que ele ganha? 9. Aí você pensa, pô, só 9 winners, né? Sabe quantos erros não forçados o Alcaraz teve? Só naquele set? 20. 20 erros não forçados. É muita coisa, né? E o Tsumu, gente, eu acho que o que o Tsumu fez hoje é uma aula de tênis. Você parar pra pensar, um cara que tem um saque limitado como ele tem, porque não é um bom saque, né? O Alcaraz quase tava colocando quase toda a bola em devolução, é de dentro de quadra ou jogando pra fora, né? Mas ele jogou pra fora porque ele tava ansioso demais. A quantidade de pontos que ele deu de graça, até mesmo em break point, errando devolução na rede ou lá em profundidade, que queria ganhar o ponto na devolução, é brincadeira. Mas vai lá. Aí tem essa questão, né, de que ele não tem um super saque, ele não é um cara super potente, né? Ele não sai um canhão na mão dele igual o Kyrgios e o Del Potro, entende? Então, assim, ele é um cara esperto o suficiente para tentar. Eu não vou tentar ser o Del Potro, eu não vou tentar ser o Kyrgios e meter um forehand a 160 por hora, porque eu não sei fazer isso. O que eu vou fazer? Vou jogar no meu jogo, vou variar, vou usar slice, vou jogar na rede o quanto eu puder, porque lá eu tava me garantindo mais que o cara tava. E aí ele fez o quê? Jogou a bola com muita profundidade, mudanças de direção para paralela tão boas, né? Tipo, o tempo, o time é tudo no tênis, né? Porque assim, importante dar uma paralela, nem sempre é a execução, mas o tempo que você usa. Não precisa ser perfeito em termos de velocidade e precisão, mas as mudanças de direção dele foram fantásticas e o backhand dele nos últimos 2 sets estava muito afiado, né? E aí eu penso assim, falta para o Alcaraz um pouquinho de leitura de jogo, de entender o que está dando certo e o que está dando errado. Porque eu acho assim, ele ganha porque ele tem muito mais qualidade a nível tenístico do que o Tsumura, é um tenista muito superior, mas assim, estrategicamente falando, nos 2 últimos sets ele levou um nó, entende? Ele pode ter ganhado o quarto set, mas assim, é um set que ele tá o tempo todo ali batalhando, que ele tem dificuldade, erra demais, entende? Ele não tava, assim, controlando o adversário. O jogo ele chegou até quebra atrás, foi quebrado na hora que sacava pro set, entende? A questão é, ele conseguiu tirar belos winners, uma hora os winners entram, e a questão é que o Tsumu também ali parece ter sentido físico também, né? Já teve atendimento no terceiro set, e fisicamente não estava conseguindo imprimir um ritmo de jogo tão forte, mas a verdade é que assim, eu olho para o cara na entrevista e falo, eu tentei não pensar muito, entende, né? Tipo assim, não me colocar tanta dúvida na cabeça, mas eu fico pensando assim, tipo, olha, por que você não para e reflete? Porque tem um momento do entre o terceiro e o quarto set, com o cara saindo pra rede, e o tempo todo levando passada, né? Ele fala assim, eu tô levando passada toda vez que eu vou pra rede, o que eu vou fazer? Eu vou de novo, é claro, né? E eu acho que isso daí, eu acho que a gente vê, quando o Alcaraz começa a ir pra rede demais, né? Sem muito propósito, um sintoma que ele está muito perdido taticamente, né? Porque ele é muito bom voleando quando a bola está na mão dele, mas eu não acho que ele faz uma leitura muito boa do tempo para subir. E mais do que isso, eu não acho que ele é um cara que cobre a quadra muito bem, entende? Ele não é um cara de uma super envergadura, né? Quando a gente vê, por exemplo, lá o Sampras, né? O Sampras ele tinha uma leitura e um time melhor, né? E eu acho que, por exemplo,
O Djokovic, por exemplo, ele enfeita as jogadas muito menos, né? O approach dele para a rede, você vê que é muito mais preciso, né? O Alcaraz, ele tenta, tipo assim, crescer para cima do adversário, mas o Dzumhur não se intimidou, entende? Ele viu só mais oportunidade de eu conseguir passar ou fazer lobby. Aí toda vez que estava indo para a rede, o Dzumhur ia lá e conseguia, na maior parte do tempo, levar os pontos. E aí faz a leitura do jogador. Ir para a rede tá fazendo perder mais pontos do que ganhar. Mas ele continua indo para a rede mesmo assim. Jogar no backhand do Dzumhur também foi um negócio que eu não entendi. Eu entendo que assim, o atleta tem por natureza colocar mais no backhand, porque o backhand normalmente é mais ferramenta de defesa do que de ataque. Mas não é todo tenista que é assim. O backhand do Dzumhur é muito mais perigoso e sólido do que o forehand. Ele foi lá no backhand, aí ficou fazendo batalha de backhand e muitas vezes o Dzumhur ou tirava uma bela curta ou mudava para paralela mais rápido e colocava o Alcaraz numa situação desconfortável para bater o forehand. Então assim, estrategicamente falando, o Alcaraz foi mal nesse jogo. Os dois primeiros sets ele estava controlando completamente, mas a partir do momento que ele mostrou as brechas, o Dzumhur equilibrou tanto o jogo que a gente teve mais, acho que foram 2 horas de terceiro e quarto set, né? Eu não sei se chegou a tudo isso, né? Mas assim, no nível de corre para lá e corre para lá, entende? É um desgaste físico que não é legal pro tenista, entende? E pra mim demonstra que assim, não tá tão seguro quanto parecia, né? Eu acho que esse nível de tênis hoje do Alcaraz, ao meu ver, assim, mostrou mais brechas do que eu tava imaginando. Que parecia assim, que quando eu olhei o primeiro set, eu falei, caraca, vai ser difícil parar o cara, né? O cara tá jogando muito. Mas aí você lembra assim que ele tem dessas, né? Ele tem essas oscilações. E hoje foi assim, jogou muito mais tempo do que deveria. Porque o Dzumhur jogou baita tênis, é bonito ver um tenista inteligente, né? Um cara que sabe usar bem os recursos dele, que lê bem o jogo, que sabe olhar o que o adversário está fazendo de certo e errado e explorar isso com perfeição. O cara ele só levou esse jogo longe porque taticamente ele é muito bom. Mas uma coisa tem que ser dita, né? O Alcaraz, se ele tivesse jogado de uma maneira um pouquinho mais inteligente e paciente, ele não tinha jogado o 4 sets hoje. Porque há um desnível técnico grande. Então, assim, é um jogo que o Alcaraz jogou muito mais cedo do que deveria. Porque, assim, ele perde o terceiro set, né? A gente trata até com um pouco com uma piada. Nossa, Deus, perdeu tanta chance. O quarto set foi duríssimo. Foi muito mais difícil do que eu imaginava, né? O quarto set eu achei que ia ser, perdeu aí, mas agora o Alcaraz vai jogar, vai tirar de letra, 6-1, 6-0, esse tipo de coisa. Porque isso acontece às vezes, né? Como foi com o Marozsan, não foi. Foi um set, inclusive, perigosíssimo, né? Não dava para duvidar da possibilidade desse set se estender para um tie-break, porque o Alcaraz estava dando margem para isso. Mas no final, vence e agora enfrenta o Ben Shelton, né? E assim, eu não sei o que imaginar desse jogo, porque, por um lado, o Ben Shelton é um tenista que tem mais recurso do que o Dzumhur, pelo menos no jogo mais agressivo, ofensivo. Ele tem muito mais velocidade de golpe do que o Bósnio. Ele saca melhor, né? Isso com certeza, né? O Shelton saca melhor que o Dzumhur, né? Mas eu acho que tem uma coisa nesse jogo que pra mim beneficia muito mais o Alcaraz, né? Que o Dzumhur devolveu o saque bem pra caramba, né? Tipo, o jogo, desde o segundo set ele tava devolvendo o saque com uma beleza. E pra mim o Shelton não é um super devolvedor de saque. Ele jogou muito hoje o Shelton. Tem que dar até tirar o chapéu pro cara, que ele passou por cima do Matheus Gigante, né? Ele fez o que eu esperava que o Tsitsipas fizesse. Mas a verdade é que assim, eu não acho o Shelton super devolvedor de saque. Mas também temos que dizer, o Alcaraz não sacou bem hoje, muito vulnerável no saque. Ele ganhou pouco ponto de graça com o saque. Isso pode ser um problema, dependendo aí de quem ele vai enfrentar. Porque assim, ele sacar mal foi um dos motivos que o Djokovic ganhou dele no Australian Open, né? Porque chegou um momento do segundo set, né? O saque dele ficou tão previsível que o Djokovic começou a pegar o tempo de devolução. Aí toda a bola era lá no pé dele, entende? E o Alcaraz, pra mim, ele varia pouco o saque. Ele joga no saque muito num ritmo, numa velocidade. Que assim, chega um ponto que você só fica sacando a 210, ele tem um braço forte, né? Mas você não varia o ritmo, você não varia o giro, o cara pega o tempo de bola e começa a te machucar. É igual, tipo assim, o Shelton não variou o saque contra o Djokovic, aí tá sacando 230 e o Djokovic devolvia, entende? Tem horas assim que se você ficar muito previsível, você dá muita pista pro adversário e dependendo do adversário ele vai saber usar isso contra você. Então, a ver o que vai acontecer agora, né? Tipo, no domingo eu acredito que o Alcaraz joga na sessão noturna, mas fato é que, assim, jogo complicado, jogo muito mais espinhoso do que deveria ser. E assim, o Alcaraz, assim, aliviado no final, porque eu não tenho que jogar um quinto set, porque ele pediu muito para ter uma quinta parcial nessa partida. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.